Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do estúdio Boston Podcast TV e você é a minha melhor companhia. Gostaria desde já agradecer você que está ouvindo tanto no Spotify, no Apple Music, tanto vendo em vídeo na Rude.com quanto no YouTube. Para você que está chegando agora, nós estamos iniciando bastidores e eventos principais que decorreram em guerras pelo mundo, principalmente uma das guerras que fez com que a nação estadunidense não só crescesse, não só tivesse efetivo poder mundial, mas também demonstração do seu crescimento, seu orgulho maior está aliado nesse período. E nós vamos falar basicamente de uma das guerras mais marcantes do mundo e também para a nação estadunidense, que é a Batalha de Pearl Harbor, que iniciou em 1941, após o ataque do Japão à ilha do Havaí. Exemplificando, nós vamos falar basicamente desses eventos históricos. Antes de falar isso, eu gostaria de dizer para você, clica no sininho, dá like, compartilha. Estúdios Boston Podcast TV começando mais um vídeo cheio de alegria, cheio de vontade de produzir conteúdos do quais os nossos seguidores não só gostam de pedir, compartilhar, mas também de informar que eles não tinham tanta ideia de eventos assim, de observações ou de fatos que até mesmo nós não tínhamos tamanha ciência, a não ser basicamente dos livros, documentários, mas quando você vivencia, que você busca, que você vê, você tem um encontro com imagens, isso faz com que você fique mais aliado ainda da história. Nesse percorrer, nós temos vários bastidores desse período da Batalha de Pearl Harbor. Um dos eventos que também nós vamos estar falando brevemente é como que foi essa carta em 1939 do senhor Albert Einstein, né, o cientista tão renomado, mais famoso do mundo em sentido, enviou para o presidente Roosevelt, naquela época falando sobre o interesse da Alemanha e que eles já estavam buscando conhecer sobre melhor como criar uma bomba atômica, o que levou a ser criado sim um projeto que foi feito aqui nesse período. Então, o interesse americano da época sobre essa carta, o que ela trouxe de efeitos, quem é que estava envolvido, nós vamos fazer esses vídeos também, porque isso vai se concretizar em 1945, quando teve o ataque dos Estados Unidos em resposta ao Japão. E nós já sabemos sobre o que estamos falando, principalmente nesse período de guerra, onde a Rússia está tomando uma democracia, que é a chamada Ucrânia. E nesse interesse do mundo e o alarme, também o medo de um novo conflito de armas nucleares, bomba nuclear, nós vamos falar sobre, eventualmente, vamos falar sobre o primeiro ataque nuclear. E foi em resposta de um ataque ocorrido aqui. Então, basicamente, nós vamos decorrer sobre a Batalha de Pearl Harbor. Hoje nós vamos fazer o bastidores número 1 desse período de guerra. Quero iniciar os bastidores falando sobre o caminho para Pearl Harbor e o evento histórico do qual se decorreu no país, que foi a chamada e o interesse do Japão em atacar Pearl Harbor. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão encenou um ataque surpresa a Pearl Harbor, dizimando a frota americana do Pacífico. Quando a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos, dias depois, a América se viu em uma guerra global. De antemão, eu gostaria de falar das raízes dos conflitos, e principalmente desse conflito que iniciou por vontade própria do Japão. Lembrando que havia na época o interesse dos Estados Unidos de prorrogar qualquer atitude de guerra e de entrar numa guerra mundial. Lembrando que quem estava atacando naquele período nada mais era do que Adolf Hitler tentando expandir a sua ideia diabólica do comunismo em seu período, através da Alemanha. Enquanto o ataque mortal do Japão a Pearl Harbor surpreendeu os americanos, suas raízes remontam a mais de 4 décadas. À medida que o Japão se industrializava no final do século XIX, procurou imitar países ocidentais, como os Estados Unidos, que estabeleceram colônias na Ásia e no Pacífico para gerar e garantir recursos naturais e mercados para seus produtos. O processo de expansão imperial do Japão, no entanto, o colocou em rota de colisão com os Estados Unidos, principalmente em relação à China. Até certo ponto, o conflito entre os Estados Unidos e o Japão se decorreu de seus interesses concorrentes no mercado chinês e nos recursos naturais asiáticos. Enquanto os Estados Unidos e o Japão lutavam pacificamente por influência no oeste da Ásia por muitos anos, a situação mudou em 1931. Naquele ano, o Japão deu o primeiro passo para a construção de um império japonês no leste da Ásia. Isso invadindo a Manchúria, uma província fértil e rica de recursos da região, no norte da China. O Japão instalou um governo fantoche na Manchúria, renomeando
Manchukuo. Mas os Estados Unidos se recusou a reconhecer o novo regime ou qualquer outro imposto à China sob a doutrina de Stinson, em homenagem ao secretário de Estado e futuro secretário de Guerra Henry L. Stinson. A ineficaz doutrina de Stinson guiou a política dos Estados Unidos na Ásia para a próxima década. Por um outro lado, a doutrina assumiu uma posição de princípio em apoio à soberania chinesa, enquanto o regime japonês cada vez mais militarista. Por outro lado, no entanto, não conseguiu sustentar essa posição em consequências materiais para o Japão ou apoio significativo para a China. De fato, as empresas americanas continuaram a fornecer ao Japão o aço e o petróleo necessário para a sua luta contra a China, muito depois que o conflito entre os países se transformou em uma guerra em grande escala em 1937. Mas um poderoso movimento isolacionista nos Estados Unidos respondeu que a nação não tinha nenhum negócio nos conflitos internacionais e se desenrolaram ao redor do mundo, mesmo os assassinatos dos militares japoneses entre 100 mil e 200 mil. O forte movimento isolacionista também influenciou a abordagem inicial dos Estados Unidos à guerra na Europa, onde no final de 1940 a Alemanha nazista controlava a maior parte da França, Europa Central, Escandinávia e no norte da África, e ameaçava severamente a Grã-Bretanha. Priorizando a guerra na Europa sobre a invasão da China pelo Japão, os Estados Unidos permitiram a venda de suprimentos militares para a Grã-Bretanha a partir de 1939. Mas as leis de neutralidade e o sentimento isolacionista limitaram severamente a extensão dessa ajuda antes de 1941. Abre aspas. Cada nação passou por uma série de movimentos crescentes que provocaram, mas não conseguiram conter o outro, ao mesmo tempo em que elevaram o nível de confronto a alturas cada vez mais arriscadas. Essa é uma frase tão famosa do doutorado, PhD e também historiador David Kennedy. A guerra na Europa teve outro impacto significativo na guerra no Pacífico, porque os sucessos militares da Alemanha destabilizaram as colônias asiáticas de outras nações europeias, à medida que o Japão aproveitou a oportunidade para se tornar a potência imperial dominante na Ásia. As relações dos Estados Unidos-Japão azedaram. Como o historiador David Kennedy explicou, cada nação passou por uma série de movimentos crescentes que provocaram, mas não conseguiram conter um ao outro ao mesmo tempo, em que elevavam o nível de confronto à altura cada vez mais arriscada. E isso acabou criando a crise iminente. O presidente Franklin Delano Roosevelt fez um desses movimentos de escala em julho de 1940, quando cortou os embarques de sucata de ferro, aço e combustível da aviação para o Japão, ao mesmo tempo em que permitia que o petróleo americano continuasse fluindo para o Império. O Japão respondeu entrando na Indochina francesa, rica em recursos com permissão do governo da França ocupada pelos nazistas e consolidando sua aliança com a Alemanha e Itália como membro do Eixo. Em julho de 1941, o Japão mudou-se para o sul da Indochina, em preparação para um ataque contra a Malásia Britânica, fonte de arroz, borracha e estanho, e as Índias Orientais Holandesas, rica em petróleo. Isso levou Roosevelt a congelar todos os ativos japoneses nos Estados Unidos em 26 de julho de 1941, o que efetivamente cortou o acesso do Japão ao petróleo dos Estados Unidos. Esse movimento levou o Japão a preparar secretamente sua Operação Sul, um ataque militar maciço que teria como alvo a grande instalação naval da Grã-Bretanha em Singapura e as instalações americanas nas Filipinas e Pearl Harbor, abrindo caminho para a conquista das Índias Orientais Holandesas. Enquanto as negociações diplomáticas continuaram entre os Estados Unidos e o Japão, nenhum dos lados se moveu. Com isso, o Japão se recusou a ceder qualquer território recém-adquirido, e os Estados Unidos insistiram que o Japão retirasse imediatamente suas tropas da China e da Indochina. Isso acabou gerando o ataque. Em 26 de novembro de 1941, enquanto oficiais dos Estados Unidos apresentavam aos japoneses uma declaração com 10 pontos contidos, reiterando sua posição de longa data, a Marinha Imperial Japonesa ordenou que uma armada que incluía 414 aviões a bordo de 6 porta-aviões fosse para o mar, seguindo um plano elaborado pelo almirante Yamamoto Isoroku, que havia estudado anteriormente em Harvard, e serviu como adito naval do Japão em Washington D.C. A sua frota pretendia destruir a base da Frota do Pacífico dos Estados Unidos em Pearl Harbor. Para pegar os americanos de surpresa, os navios mantiveram estrito silêncio
de rádio ao longo de sua jornada de 3.500 milhas, tanto da Baía de Rotapuco até um setor de lançamento predeterminado 230 milhas ao norte da ilha havaiana de Oahu. Às 6 horas da manhã de domingo, 7 de dezembro, uma primeira onda de aviões japoneses decolou dos porta-aviões, seguido por uma segunda onda uma hora depois. Liderado pelo capitão Mitsuo Fuchida, os pilotos avistaram terra e assumiram suas posições de ataque por volta das 7h30. 23 minutos depois, com seu bombardeio empoderado acima dos navios americanos desativados, atracados aos pares ao longo de Battleship Wall de Pearl Harbor. Fuchida quebrou o silêncio da rádio ao gritar: Torá, Torá, tigre, tigre, tigre. A mensagem codificada informando a frota japonesa que eles pegaram os americanos de surpresa. Por quase 2 horas, o poder de fogo japonês choveu sobre os navios militares japoneses. Embora um ataque tenha causado uma destruição significativa, o fato de o Japão não ter destruído os oficiais americanos e os tanques de óleos combustíveis e também mitigou os danos. Ainda mais significativo, nenhum porta-aviões americano estava em Pearl Harbor naquele dia. Os japoneses, no entanto, imediatamente seguiram seu ataque a Pearl Harbor, com ataques contra bases americanas e britânicas nas Filipinas, Guam, Midway, Islândia, Wake Island, Malásia e Hong Kong. Em poucos dias, os japoneses eram mestres do Pacífico. Em Washington, uma mensagem decifrada alertou as autoridades de que um ataque era iminente momentos antes de os aviões de Fuchida decolarem. Mas um atraso nas comunicações impediu que um aviso chegasse a Pearl Harbor a tempo. Os americanos perderam outra oportunidade quando o oficial desconsiderou um relatório de um operador de radar de Oahu de que um grande número de aviões estava vindo em sua direção. Na Casa Branca, enquanto isso, Roosevelt soube do ataque enquanto terminava o almoço e se preparava para cuidar da sua coleção de selos. Ele passou o restante da tarde recebendo atualizações e escrevendo um discurso que pretendia entregar ao Congresso no dia seguinte, pedindo uma declaração de guerra contra o Japão. Ao redigir e reformular o discurso, Roosevelt concentrou-se em reunir a nação por trás de uma guerra que muitos esperavam evitar. Lembrando que os Estados Unidos tentou evitar por carta momentos, tanto por diplomacia entre o Japão contra outros países, para evitar qualquer conflito. E nesse período, entre Estados Unidos e Japão, teve várias cartas, o Japão não aceitou, principalmente Yamamoto. Ele que foi a pessoa do qual pegou a carta, a última carta, antes da decisão do envio das caças, ele queimou essa carta. Eles não queriam paz e eles estavam a fim de atacar realmente Pearl Harbor, porque eles achavam que era direito deles, principalmente a Indochina. Tanto os Estados Unidos como o maior produtor de petróleo naquele período, como também não só comercializante de petróleo, mas também de borracha. Então naquele período o Japão estava decidido que a melhor coisa era atacar os Estados Unidos. E isso gerou vários conflitos. No próximo vídeo nós vamos destacar e continuar esse fator histórico de 1941 e gostaria desde já, curte, dá like, comente aqui com a gente e nós estamos ligando os fatos, principalmente que um dia a democracia chinesa foi tomada e não só uma vez, e os Estados Unidos que lutou para que eles tivessem sua democracia livre, mesmo que eles hoje ainda são comunistas e com vários fatores históricos. A China, sim, sofre também por outro lado, né? Porque não tem o reconhecimento do mundo ainda hoje. Mas, curiosamente, gostaria de já dizer, 70% da população do mundo está na Ásia. E, por incrível que pareça, 70% do que é produzido no mundo é produzido na China. Outrora, era em todos os países em si da Ásia. País pobre, de mão de obra pobre, mas que a matéria-prima seja não só barata, os grandes produtores se cresceram lá. Isso é o percorrer do mundo. Então, você percebe que guerra sempre existiu. Nunca existiu um século iniciando nem terminando, do qual o homem foi passivo, e no decorrer desse tempo nunca teve um dia onde o mundo não teve guerra. Infelicidade nossa, o homem nunca foi passivo. Então no próximo vídeo a gente continua bastidores históricos, eu gostaria que você já desse aquele futucada para saber sobre a carta de Albert Einstein, todo mundo decorrer, nós vamos ler a carta redigida e como é que foi lida aqui, como que o Congresso avaliou, o que Roosevelt fez, principalmente pela aquela tal reunião do qual nasceu a ideia de criar uma bomba atômica. Estúdio Boss Podcast,
TV termina mais um vídeo, meu agradecimento, e não deixa de participar dos eventos históricos, ficar ligado, e oxalá nossas orações para que tudo fique calmo, passivo, e que seja derrubado todos esses homens ditadores que querem tomar a democracia, gerando não só impassividade, gerando crimes, gerando mortes e até mesmo crime global. Tão pouco uma quebra econômica, tão pouco a perda de tantas vidas, assim como o país da Ucrânia está sofrendo nas mãos de Vladimir Putin. Lembrando, não sou a favor de tal coisa. Um forte abraço e obrigado por vocês estarem conosco mais uma vez.